Oiê, tudo bem com vocês? Aqui é Maria Banda e está começando mais um vídeo aqui no canal. Roda a vinheta. Bom, gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também, graças a Deus. E hoje teremos o segundo coisa, né? Do 10 fatos sobre esse personagem bíblico. E eu resolvi fazer o que eu vou fazer dos apóstolos, dos 12 discípulos, 12 apóstolos, não sei como é que se chama, de Jesus. Então, eu vou começar hoje com Pedro, porque na lista lá era o primeiro. E eu já queria agradecer, a gente conseguiu bater a nossa meta, mas eu pensei assim, hoje, esse vai ser o último sábado do mês, porque sábado passado eu não gravei. E aí, mês que vem, a gente já teremos o outro quadro novo, né? Se vocês verem que minha boca tá um pouquinho suja, porque eu acabei de comer bolo. Chocolate, só imagina, eu como um bolo de chocolate e vou direto gravar, entendeu? O mês de fevereiro tá acabando, então eu resolvi que eu vou fazer assim. No primeiro sábado do mês, eu vou fazer o Alguém para Ela. E no último, fazer 10 fatos sobre esse personagem bíblico. Então, sem enrolação, né, que eu já enrolei bastante, vamos lá. O primeiro fato sobre Pedro é que ele trocou de nome. Ele, na real, nasceu com o nome Simão. Desculpa, gente, eu esqueço. Ele nasceu com o nome Simão. Aí o nome cristão dele, que Jesus foi lá e falou assim... Agora tu vai trocar. Significa... É Pedro, né? Mas o significado do nome Simão significa aquele que ouve. E o significado do nome Pedro é rocha ou pedra. Entendeu? Então tem todo o contexto bíblico aqui. O segundo fato sobre Pedro é que ele é o irmão de André. André, pra quem não sabe, é um outro apóstolo que Jesus também chamou. Então, tipo, eles eram irmãos. E eu fiquei chocada quando eu vi isso, gente. Porque eu fiquei, tipo... Gente, Jesus chamava irmão. Você tem noção de que Jesus chamava? É tipo, Jesus vai lá, te chama e chama teu irmão. Gente, isso é bizarro. Ai, gente, às vezes pra você só assim... É, beleza. Eu tô, tipo... Uma coisa que eu acho bem interessante, porque agora é o terceiro fato, é que a Bíblia diz que Pedro era um pecador casado com pelo menos um filho morando em Cafarnaum. E ele também era pescador. E eu acho isso muito bom, muito legal, porque a própria Bíblia diz que ele era pecador. Eu sei que todos nós somos pecadores, mas eu acho muito legal a Bíblia dar um ênfase em dizer que ele era pescador, pecador. Ele era casado, gente, e ele tinha um filho morando, com pelo menos um filho morando em Cafarnaum. Isso aí. O quarto fato... É o quarto? Eu acho que é. O quarto fato é que a forma em como Jesus e Pedro se conheceram. Jesus e Pedro se conheceram pelo simples fato de que Jesus estava lá falando do amor de Deus para as pessoas. E ele falou assim... Meu Deus, tem muita gente aqui. E agora? Aí ele viu Pedro, Tiago e João num barquinho. E como ele conhecia João, ele pegou e falou assim... Oi, eu posso ficar aí no barquinho com vocês pra poder ministrar aqui? E tranquilo, eles deixaram e Jesus foi lá e usou o barquinho para poder ministrar para as pessoas. Então, esse foi o primeiro impacto que Pedro teve com Jesus, que ele conversou com Jesus e que foi assim que eles se conheceram, não é mesmo? O quinto fato é que a própria Bíblia diz que Pedro era um dos apóstolos mais íntimos e mais próximos de Deus. Gente, de Deus não, de Jesus. Mas, gente, olha isso. Pedro, ele era o mais próximo de Jesus. Queria eu que colocasse assim na Bíblia, assim, meu nome lá, Kimberly, a mais íntima de Jesus. E ele era o que mais aprendia sobre ele. Ele era animado pra saber daquela palavra, sabe? Tipo, ele queria ver, ele tinha aquela entonação, ele queria saber sobre, pesquisar e além, sabe? E esse era Pedro. Ele tinha uma intimidade tão grande porque ele queria aprender sobre aquilo. E Jesus, obviamente, reconheceu, né? Então, eles ficaram muito íntimos. O sexto fato é que Pedro foi um dos primeiros os discípulos de Deus. Eu não sei, de Jesus. Eu não sei se dizer se foi realmente o primeiro. Lá no site onde eu pesquisei, estava dizendo que ele foi o primeiro. Mas eu não sei confirmar se está realmente certo ou errado. Mas eu sei que ele foi literalmente um dos primeiros. Então tá aí mais um fato. O sétimo fato é que foi Pedro quem andou com Jesus sobre as águas. Sim, ou seja, vou contar a historinha aqui bem rapidex para vocês poderem entender. Pedro estava dentro de um barquinho.
e viu a assombração ali. Ele achou que era assombração. Depois ele viu que era Jesus e Jesus falou assim, não, sou eu. Aí ele falou assim, então se é você, me faz andar sobre as águas. Pedro era um pouquinho suicida, não é mesmo? Eu cheguei a essa conclusão, gente, porque, assim, ele sabe que se ele caísse, se fosse Satanás também ia falar assim, não, pode vir, bora. Ele ia cair, entendeu? Mas ele ia se afogar, então, tipo, não sei se isso faz muito sentido. A minha mãe disse que é porque ia ser muito perto do barco, então, tipo, ia dar tempo de pegar ele, mas eu achei Pedro meio suicida. Mas então Jesus falou assim, não, pode vir aqui, e aí ele andou sobre as águas. Só que ele começou a ficar tão preocupado, tipo, meu Deus, e se eu cair daqui? E ele olhou pra baixo. Quando ele perdeu o foco em Jesus, foi quando ele caiu. Então é isso que eu falo pra você, gente. Quando você tira o seu foco de Jesus, você cai na água, entendeu? Então pensa assim, você é que nem Pedro. Jesus tá ali, ó, você tá olhando pra Jesus, você tá seguindo os problemas da sua vida com Jesus. Se olhou pro problema pra baixo, olhou pra baixo, meu filho, tu caiu que nem uma avalanche, assim. Então, tem um fato, né? De que Pedro ouviu a voz de Deus. Ou seja, Deus foi com a voz dele e falou com Pedro. Gente, foi tipo, ele ouviu Deus falar com ele. Você sabe que ele ouviu nitidamente a voz de Deus. Tipo, sabe essa voz que tá ouvindo falar com você? Um pouquinho infantil, meio parecido com Esquilo e afins. Então, foi assim que ele ouviu Deus falar com ele. Gente, eu fiquei chocada. Eu fiquei tipo, misericórdia. Mas Kimberly, o que ele ouviu Deus falar? Ele ouviu Deus falar, chamar ele de filho amado. Ele literalmente ouviu Deus olhar pra ele e falar assim, filho amado que me alegra. Gente, eu acho que se eu ouvisse nitidamente a voz de Deus falando isso pra mim, eu já tava feita da vida, entendeu? Não ia precisar de mais nada, que eu já tava feita. Ele me diz isso, mas, gente, da mesma forma que Pedro, chocada. Outro fato é que Pedro negou a Jesus 3 vezes. Jesus estava com ele. Como eu falei, ele era mais íntimo de Jesus. Aí Jesus falou assim... Pedro, antes do galo cantar 3 vezes, tu vai me negar 3 vezes. Antes do galo cantar, tu vai me negar 3 vezes. Aí Pedro falou assim... Não, vou voltar mais nesse aqui. Aí perguntaram a primeira vez se... Aí foram atrás de Jesus, né? Falaram assim, ó, Jesus... vamos te botar na cruz, entendeu? A gente vai te botar na cruz. Aí perguntaram, Pedro, tu tá com ele? Aí ele falou, não. Aí perguntaram outra vez, Pedro, tá com ele? Ele falou, não. Pedro, tá com ele? Ele falou, não, nem conheço, nunca nem vi. Foi literalmente assim. Gente, o último fato sobre Pedro, eu não sei se deu certinho aí, porque aqui eu já falei tudo fora de ordem, então não sei qual que eu falei, qual que eu não falei. Mas o último fato de Pedro é que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Ele morreu por acreditar em Jesus, porque depois que Jesus se foi-se, tipo, morreu, ressuscitou e foi, ele permaneceu falando de Jesus. Tipo, ele foi lá e levou a vida porque ele era pescador de peixes. Aí Jesus falou que agora ele era pescador de homens. Então ele foi lá e ele fez a vida inteira dele falando do amor de Deus, do amor de Jesus Cristo, dando seu testemunho. E aí falaram assim, se você acredita, se você é cristão, perseguição religiosa praticamente. Então ele falou que não ia negar, então ele morreu, só que de crucificado. Só que ele falou que ele não queria ser crucificado assim, sabe, tipo assim, porque ele não tinha a mesma dignidade de morrer, de ser crucificado, que nem Jesus foi. Então ele resolveu ser de cabeça pra baixo, ele pediu pra que a cruz fosse de cabeça pra baixo, porque ele se sente, não que ele se sente inferior, mas é que ele não se sentia digno de morrer assim como o mestre dele morreu. E eu fiquei tipo, gente, chocada. Cara, Pedro, assim, o Pedro, gente, vou falar assim uma coisa pra vocês. Pedro é o personagem favorito do meu pai, é literalmente o personagem bíblico favorito do meu pai, porque meu pai se identifica muito, porque Pedro dá umas bolas fora, gente. Sério, que se você ler a Bíblia, você vai ver que Pedro dá umas bolas fora, entendeu? Ele dá ali uns escorregão assim. Só que a gente se identifica muito com Pedro. Meu pai se identifica principalmente... Meu pai fala que ele é tipo Pedro. Porque Pedro, ele dá uma bola fora, mas ele tenta, ele continua, ele é persistente. Cara, depois de tudo que ele passou, ele ainda permaneceu em Jesus Cristo. Ele permaneceu, ele falou assim, não, eu vou até o fim. Entendeu? Então, tipo, cara, pega um exemplo de Pedro, entendeu? Eu comecei pelos apóstolos
E então, pegue um exemplo. Eu tô gostando muito de trazer esse personagem bíblico, porque... E trazer sobre esses apóstolos, começar pelos apóstolos, porque vocês vão ver como que eles eram, como que eles foram para ser escolhidos por Jesus, porque Jesus escolheu cada um. Ele falou assim, você vai ser meu apóstolo. Imagina você olhar e você falar, você vai ser meu apóstolo, você é meu discípulo, você vai ser, entendeu? Cara, eu acho que eu ia chorar. Eu realmente ia chorar muito. Meu Deus, ele me escolheu. Entendeu? Que cara, é Jesus. E se você não viu o outro, fala sobre esse personagem bíblico que eu falei sobre Jesus. Eu vou deixar aqui no link da descrição. Onde vai ter uma pasta que eu vou colocar... Não é uma pasta, é tipo uma pasta, assim. Onde vai estar os personagens bíblicos, vai estar todos esse tema, entendeu? Todos o tema de alguém para ela. E eu queria agradecer de volta, gente, aos 105 inscritos. Sou muito grata a vocês. E no sábado que vem teremos mais, tá bom? Então, gente, não perca. Então é isso, gente. Se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar com todos os amigos e ativar o sininho de notificações, que é muito importante para o crescimento do canal. E não esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, que estão chegando rumo a 6K no TikTok e rumo a 3K no Instagram, tá? Confio em vocês, gente. Confio em vocês, tá? Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!